Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar me vendo. Graça e paz. Estamos novamente na nossa semana de estudo, na série Discipulado, Fundamentos da Fé. E hoje a nossa lição é a lição número 15, estamos na 15ª lição, já bem próximo do encerramento desse módulo. E nós vamos falar sobre imposição de mãos. E apesar de ser uma lição pequena, nós vamos nos ater a cada tópico da nossa revista, porque é bastante importante que a gente compreenda isso. Então, para iniciarmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 1. Eu estarei abrindo a minha Bíblia aqui também, da mesma forma. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos lá? Hebreus. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa leitura juntos do versículo 1 e versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Que Deus nos dê graça e possamos compreender esse princípio elementar da palavra do nosso Deus. Então, o texto de Hebreus, ele cita que a imposição de mãos faz parte dos princípios elementares, né? Imposição de mãos, a gente vê aqui batismo, ressurreição dos mortos, são coisas elementares. E aí o autor de Hebreus está dizendo, olha, a gente não vai voltar agora a falar sobre isso, porque isso é elementar, isso já é conhecido, isso é como princípio é princípio, não muda e pronto, né? Nós vamos fazer isso se Deus permitir, ou talvez em outras palavras, se houver oportunidade, mas como isso já estava claro, a ideia do autor é tratar de outras questões. Então, a gente entende já de uma maneira muito clara que imposição de mãos é princípio, é ensinamento bíblico e como tal precisa ser praticado e precisa ser compreendido para ser praticado de maneira correta. E esse é o objetivo dessa lição, compreender melhor, né? Saber o que nós estamos fazendo quando impomos as mãos sobre alguém ou quando permitimos que alguém imponha as mãos sobre nós. Há uma razão de ser, né? Há um motivo para que isso aconteça. É um ensinamento bíblico que nós precisamos aprender para praticar, porque é assim que o Senhor deseja que façamos, né? Então, o que é a imposição de mãos? Essa é a primeira coisa. A imposição de mãos consiste num ato que através do qual alguém que tenha autoridade transmita bênção a outra pessoa. Alguém que tenha autoridade transmita bênção para outra pessoa. Vamos entender mais. Há um propósito para que isso aconteça, né? Há um propósito na prática de abençoar, né? A Bíblia cita alguns momentos onde devemos impor as mãos. A Bíblia dá esses exemplos. Por exemplo, para abençoar os filhos, né? Abençoar os descendentes. Qual é a maior autoridade sobre a vida dos filhos? Senão os pais. Então, você que é pai, você que é mãe, abençoe seus filhos. Imponha as mãos sobre eles. E com a autoridade de pai, com a autoridade de mãe, abençoe o seu filho. Pai, você muitas vezes deixa isso só para a mãe, né? A mãe vai lá e ora, a mãe vai lá e abençoa. Não, pai,
Lembre-se, você é o sacerdote do lar, abençoe os seus filhos, ore com seus filhos, transmita essa bênção, você tem autoridade sobre os seus filhos, abençoe a sua esposa, né? Você é o cabeça do casal, embora nós temos a compreensão de que a submissão significa ter uma missão juntos, né? Você é o cabeça, então abençoe a sua esposa, autoridade espiritual sobre a sua família, você é o sacerdote, abençoe a sua família, né? E para curar os enfermos, também devemos impor as mãos para curar os enfermos, né? O texto de Marcos 16:18 nos fala sobre isso, Lucas 4:40 também vai nos falar sobre isso. Para delegar autoridade, e aí é importante, porque a gente precisa compreender que só quem tem autoridade pode delegar autoridade. Então, quando alguém vai assumir um ministério, um trabalho na igreja, algo que ele vai executar, uma tarefa que ele vai executar, e ele está assumindo um trabalho, quem é a autoridade sobre a igreja? É essa pessoa, o pastor, a pastora, o líder daquele ministério. Então vai transmitir a autoridade, vai abençoar, vai orar, interceder e impor as mãos sobre a vida daquela pessoa, né? A Bíblia também nos mostra para enviar para o serviço, né? O ministério, como eu estava falando, comissionar. Então você está mandando alguém para uma missão, para uma tarefa, impõe as mãos para orar por esta pessoa. Atos 5, versículo 6 e Atos 13, versículo 2 ao 3, né? Fala sobre isso. Para conceder dons, 1 Timóteo 4, 14, 2 Timóteo 1, 6. Para que as pessoas recebam o Espírito Santo, Atos 8, 14 ao 17, Atos 19, 6. E para abençoar, né? Mateus 19, 13 a 15, Marcos 10, 13 a 16. Abençoe, que as nossas mãos, né, sejam mãos abençoadoras. E quem pode impor as mãos? Aí é uma questão também que nós precisamos compreender. Quem pode impor as mãos? Qualquer pessoa pode impor as mãos? Nós precisamos entender que ninguém dá daquilo que não tem, não é verdade? Se a pessoa não tem autoridade, ela não pode transmitir autoridade. Se a pessoa não tem bênção, como ela vai transmitir bênção? Então a gente dá daquilo que tem. A pessoa não tem fé, não tem como ela transmitir fé, né? A autoridade para impor as mãos baseia-se neste fato e difere em cada um dos casos. Então nós vamos ler, né, alguns casos e a diferença deles para impor as mãos. Então, quem impõe a mão para abençoar os filhos? Como eu falei, melhor pessoa para abençoar os nossos filhos somos nós, pais e mães e pais, avós, nós impomos as mãos, abençoamos os nossos filhos, porque temos autoridade sobre eles, né? Então, somos os melhores para abençoar os nossos filhos, somos nós mesmos, né? Outra coisa, para curar enfermos, quem pode impor as mãos para curar os enfermos? Aqueles que creem, aqueles que realmente creem que o Senhor pode curar os enfermos, que o Senhor levanta aquele que está prostrado, aquele que está caído, que o Senhor restaura, que o Senhor sara, que o Senhor faz tudo novo. Você tem fé, você crê, impõe as tuas mãos e em nome do Senhor Jesus, abençoe os enfermos, ore pelos enfermos para que sejam curados. A palavra do Senhor nos fala sobre isso, né? Para delegar a autoridade, são os que possuem as autoridades constituídas, né? No nosso caso, líderes de ministério, pastores, bispos, né? Bispas, pastoras, são aqueles que têm autoridade. E aí é bom a gente pensar que nem sempre aqueles que dizem ter autoridade, de fato têm. Porque essa autoridade precisa ser reconhecida
pela igreja onde ele está, pela igreja onde ele congrega, pela igreja onde ele serve ao Senhor. Porque se a igreja não reconhece essa autoridade, ele diz que tem, mas de fato não a tem. E aí eles não podem delegar autoridade nenhuma, porque é uma farsa, é só uma farsa, né? E aí quem pode comissionar para o serviço? Também são os líderes, a liderança da igreja. Nós temos, por exemplo, um trabalho missionário que acontece todos os anos, né? Infelizmente esse ano, por conta dessa pandemia, não pudemos ter esse trabalho, que é o trabalho do Júlio para Jesus. E para esse trabalho vão missionários de toda a região, né? Toda a sexta região, Paraná e Santa Catarina, que se inscrevem para ir num determinado local, numa determinada cidade pré-escolhida já pela organização, pelo Ministério Júlio para Jesus, e eles se inscrevem e vão uma semana por mês lá para trabalhar. E quando os missionários estão sendo enviados, há um culto de envio antes do Júlio para Jesus. E nesse culto de envio, os pastores impõem as mãos e comissionam essas pessoas para irem lá e trabalhar essa uma semana, abençoando a vida deles, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os use, para que o Senhor os capacite. Então, para comissionar para uma missão, precisa ser alguém que tenha autoridade, né? Aqueles que estão à frente daquele trabalho e têm autoridade para isso. Outra coisa, para conceder dons, né, são os comissionados para isso. A liderança ou aqueles que exercem o ministério apostólico. Veja bem, eu não estou falando de apóstolos, mas aqueles que exercem o ministério apostólico. E nós vamos falar sobre isso logo em seguida, né? Para conceder o Espírito Santo, a Bíblia diz que seria o próprio Deus que o enviaria. Nós vemos isso lá em João 14, 26 e Atos 5, 32. Porém, vemos os apóstolos e Paulo, um apóstolo fora de tempo, impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, né? Isso nós vemos que acontecia lá. Porém, nós temos o entendimento bastante claro, segundo as Escrituras, que os apóstolos, como os primeiros, já não existem mais. Nós não cremos em apóstolos como um título para os tempos de hoje. Nós cremos que os apóstolos foram aqueles do período de Jesus, né? Então, existem pessoas, sim, que exercem um ministério apostólico e é diferente. Eles trabalham pela unidade do corpo de Cristo, zelam pela doutrina cristã e orientam a igreja de Cristo em questões polêmicas, em questões difíceis. São aqueles que são os líderes das igrejas. Porém, não reconhecemos apóstolos para os dias de hoje. A Igreja Metodista tem isso muito claro e independente do que outras denominações praticam ou fazem, esse é o nosso entendimento, esse é o ensinamento da Igreja Metodista, isso está nas nossas pastorais, isso está nos nossos estudos. Na Igreja Metodista, aqueles que exercem o ministério apostólico são os bispos, são os que dirigem a igreja no interregno, ou seja, entre os concílios gerais. Durante os concílios gerais, os conciliares estão exercendo esse ministério porque eles estão decidindo as questões acerca do futuro da igreja, acerca das coisas da igreja. Mas entre um concílio geral e outro concílio geral, nós temos os bispos e são os bispos que dirigem a igreja, que orientam a igreja. Somente nos concílios gerais as questões são votadas pela igreja representada pelos conciliares. E aí nós temos bispos, pastores, pastoras, bispas e leigos e leigas, né, que se reúnem para decidir questões acerca da igreja. Não só questões administrativas, mas também questões que envolvem a direção da missão, para onde vamos
vamos dar seguimento, para onde vamos estar caminhando. Isso é um ministério apostólico, né, que é exercido pelos nossos bispos na Igreja Metodista. Então, para nós, alguém se autodenominar apóstolo é um absurdo, é querer que outros os considerem como tais, que não faz sentido pela palavra de Deus, né? O reconhecimento do ministério apostólico de alguém vem dos pastores, pastoras e líderes do rebanho do Senhor. É o que acontece nos nossos concílios gerais, quando há eleição ao episcopado e os representantes da igreja em todo o Brasil estão ali e estão dizendo, olha, nós reconhecemos que esta pessoa ou esta pessoa de fato tem um ministério apostólico. Muitas vezes a gente até esquece desse lado, mas é muito importante aqueles que vão ou que um dia tiverem essa oportunidade de estarem num concílio geral, votando, que ore ao Senhor, que tenha em mente o ministério apostólico que será exercido por aquele que está sendo levado à posição de bispo ou de bispa. Essa é a nossa compreensão a respeito do ministério apostólico. Então, nós continuamos entendendo que quem envia de fato o Espírito Santo hoje é o próprio Deus, é o Senhor. E que aquele que deseja o mover do Espírito Santo em sua vida, o que necessita de fato fazer é buscar a presença do Senhor, é orar, é clamar, é se colocar debaixo da vontade de Deus, em obediência à sua palavra, orando, buscando, e o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Não há nada de errado de você chegar para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder, para a sua líder, pedir que ore com você, mas compreenda que o Espírito Santo vem do alto, né? É o Pai que nos dá do seu Espírito. Jesus disse que ele iria, mas que o Pai nos enviaria outro Consolador, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo, aquele que nos lembra todas as coisas que o Pai nos ensina, aquele que nos consola, né? Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos o que orar. O Espírito Santo, aquele que nos dá força para continuar mesmo em meio às dificuldades. É o Pai que nos dá do seu Espírito e a Ele nós devemos clamar, a Ele nós devemos orar, né? E para abençoar são os que têm recebido os seus discípulos, né? Então, assim, se você está levando o Evangelho para alguém, se você está apresentando Jesus para alguém, se você está caminhando com alguém, você está cuidando dessa vida, interceda por essa vida e imponha as suas mãos sobre essa vida, abençoando, cuidando, guardando, né? Então a gente percebe, através dessa lição, a importância da imposição das mãos. E 1 Timóteo 5:22 diz que nós devemos ter o cuidado, veja bem, 1 Timóteo 5:22 diz que devemos ter o cuidado de não nos precipitarmos no impor as mãos para não abençoarmos situações pecaminosas, nos tornando assim cúmplices do erro, né? Então, as situações que nós sabemos que estão em desacordo com a palavra de Deus, o Senhor não vai abençoar. E nós não devemos impor as mãos abençoando. Da mesma forma, devemos também cuidar com quem impõe as mãos sobre as nossas vidas. Porque se essa pessoa não honra a Deus, se essa pessoa não tem uma vida reta com o Senhor, de integridade com o Senhor, ao invés de transmitir a nós bênção, poderá transmitir a nós maldição. Tome cuidado. Há um hábito um costume muito comum, mas também muito sério, de pessoas que andam de porta em porta atrás de bênçãos. Pessoas que vão de igreja em igreja atrás de bênção, campanha em campanha atrás de bênção. Veja bem,
Se você não conhece quem está ministrando, se você não sabe a vida de quem está ministrando, tenha cuidado, tenha zelo. Nós temos muitas pessoas sérias pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho em todas as denominações. Nas várias partes do mundo, nós temos pessoas sérias anunciando o Evangelho. Mas, infelizmente, nós temos também muitos falsos profetas, falsos mestres. A Bíblia nos alerta sobre isso. Acautelai-vos dos falsos profetas. E as pessoas muitas vezes atrás de bênção, sabe que tem alguém que ora, principalmente quando fala que revela, que isso, que aquilo, e corre lá para ouvir se Deus tem algo para ela. E aí vai e recebe uma imposição de mãos. Será que você está sendo abençoado de fato? Muitas vezes você não está honrando o seu líder na sua igreja, você não está valorizando aquele que te traz o alimento todos os dias, todas as semanas, aquele que chora com você, aquele que intercede por você, aquele que ouve as tuas dores, que geme ali junto com você, que acompanha a tua família, e você vai dar honra para alguém que você não conhece, que você não sabe a vida, se anda em integridade com o Senhor ou não, e aí ao invés de ser abençoado, você corre o risco de estar sendo amaldiçoado. Tome cuidado com isso. Com as coisas do Senhor, a gente não brinca. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você e que isso fique muito claro. Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar onde você está. Se Deus quer agir na tua vida, Ele vai agir onde você está. Tão somente seja sensível à voz do Senhor. Muitas vezes as pessoas estão ouvindo o mesmo discurso, estão ouvindo as palavras do Senhor, estão sendo alertados quanto a ter a sua vida corrigida e guiada pela palavra de Deus, mas não estão dando ouvidos. E aí ouve de uma terceira pessoa e aí acha que assim, não, agora sim, agora Deus falou. Não, querido, não, querida. Deus já estava falando há bastante tempo. Você é que não estava com os ouvidos atentos e com o coração sensível à voz do Senhor. Então, tome todos os cuidados necessários. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, zeloso e zelosa das coisas do Senhor. Mas não deixe de impor as mãos para curar enfermos. Creia que Deus pode fazê-lo. Não deixe de impor as mãos para abençoar os seus filhos, suas filhas. Não deixe de impor as mãos para abençoar aqueles que procuram a bênção de Deus, a quem você está apresentando Jesus, a quem você está ensinando os primeiros passos na caminhada cristã. Abençoe. Não sejamos pedra de tropeço, sejamos abençoadores. Claro, há cuidados que precisam ser tomados? Sim, há cuidados que precisam ser tomados, mas é uma prática que precisa acontecer, que precisa ser algo que faça parte da nossa vida. Abençoar as pessoas, transmitir a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, né? Então eu quero deixar para você que você leia mais a respeito. Você que está com o material aí, né? Eu sei que você tem acompanhado aí com a sua revistinha eletrônica ou não, né? Veja todos os versículos. Nós citamos alguns, mas tem vários versículos aí anotados no seu material. Veja cada um deles com temor, com oração. Pesquise mais, estude mais, busque mais e seja sempre um canal de bênção, que o Senhor possa usar a sua vida, usar o seu ministério para abençoar outras vidas, e que esse amor pelas vidas, esse amor pela causa do Senhor só cresça no seu coração, porque quanto mais nós amamos o próximo, mais o nosso coração é cheio da presença de Deus, porque nós amamos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Nós nos importamos com Deus quando nós nos importamos com o próximo. Às vezes é difícil? Pode ser, mas é a única maneira de sermos realmente cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e assim abençoar. Em nome de Jesus. Um grande abraço
e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Até lá!